Paz de Jesus, irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Os irmãos estão se recuperando aí das gripes, né, irmãos? Dos vírus, né? Das dores. Está se recuperando, né, irmão? Mas é assim mesmo. Essa época do ano é a melhor época do ano que eu acho, mas tem esses problemas, né? De gripe, né? Mas a palavra diz, meus irmãos, que ainda que o nosso homem exterior fique gripado, contudo o interior deve acontecer o que com ele? É isso aí, se renovar a cada dia. Então, a palavra de Deus, ela nunca se engana. Nunca se engana, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que o exterior vai ter problemas. Mas a palavra de Deus também nos exorta que o interior tem que estar bom. O meu corpo pode estar mal, mas o meu espírito tem que estar bem. Porque não é a minha carne que vai me ajudar a chegar até o fim, mas é o meu espírito. Então, o espírito do homem, irmãos, às vezes o ser humano ele pode estar com o seu corpo muito ruim, mas o seu espírito está bem. Agora, se o espírito do homem estiver ruim, aí o corpo pode estar 100%. A alma pode estar cheia de alegria. Mas se o espírito estiver no pecado, se o espírito do homem estiver no erro, no engano, sendo guiado pelo diabo, aí é um problema. No domingo nós falamos, estava meditando ainda, lá em Gálatas. Nós lemos aqui Gálatas capítulo 19, Gálatas 4, versículo 19. Queria falar um pouco mais sobre esse motivo, né? Nós falamos, na verdade, sobre como Maria, né, mãe do Salvador, Jesus Cristo, como Maria zelou pelo fruto gerado dentro dela, né? Então falamos como devemos também cuidar e zelar pela boa semente do Evangelho gerada em nós. Mas aqui eu queria falar um pouco mais sobre por que Paulo fala isso aqui, ó. Em Gálatas 4, versículo 19, vamos ler todos juntos, irmãos? Diz o que aí? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado? Por que Paulo está falando isso? Paulo está dizendo que quando ele conheceu os Gálatas, quando ele foi pregar na região da Galácia, ele sentiu dores de parto. Por quê? Porque para ele ensinar Jesus Cristo, porque ensinar Jesus, irmão, é um desgaste. Você tem um desgaste muito forte, mental. Às vezes, irmãos, eu termino de pregar, meus irmãos, aí eu me sinto bem desgastado, às vezes, do final do culto. Por quê? Porque você tem que se esforçar muito, mentalmente, para você transmitir a palavra de Deus. Então, é um desgaste que você realmente sofre, né? Então, você imagine Paulo fazendo isso com cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas. Então, ele está dizendo que ele sentia dores de parto para gerar Cristo naquelas pessoas. E aí, quando ele escreve essa carta, ele está dizendo, de novo, eu tenho que sentir de novo as mesmas coisas. Eu vou ter que sofrer de novo as mesmas coisas. Por quê? Porque aquela igreja da Galácia, né, que Paulo havia pregado Jesus Cristo, o que estava acontecendo com aqueles irmãos? Eles estavam se desviando de Jesus. Eles estavam se desviando da palavra de Deus. Eles não estavam guardando, que nem Maria guardou e preservou Jesus no seu ventre. Não, eles estavam abandonando Jesus Cristo. Só que na cabeça dos Gálatas, eles não estavam abandonando Jesus. Na cabeça dos Gálatas, eles estavam com Jesus. Mas Paulo está dizendo para eles, vocês não estão de novo com Jesus, vocês estão abandonando Jesus. Que é a geração de hoje em dia. Que é a geração de hoje. Que são as pessoas, irmãos, que elas estão confessando Jesus, mas é um outro evangelho. Olha, então Paulo diz, olha, meus fininhos, por quem de novo, quer dizer que ele já tinha sentido dores.
Então ele diz, de novo eu sinto dores de parto. Por quê? Paulo ele tá como um pastor com um cajado, né? O cajado é aquela peça de madeira que é para trazer de novo a ovelha para o rebanho. Então Paulo está dizendo, olha, de novo eu estou sentindo dores de parto para trazer de novo vocês, Gálatas, para o rebanho de novo. Por quê? Porque vocês estão se desviando. Então Paulo ele está dizendo que isso trazia dor para ele. Por quê? Porque ele, como dirigente e pastor da igreja lá de Gálatas, ele havia ensinado o evangelho para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam se desviando de Jesus de novo. Por quê? Porque essas pessoas que estavam em Gálatas, lá na igreja da Galácia, estavam ouvindo outras vozes. Então ele diz, de novo eu estou sentindo dor. De novo. Sabe quando um pai e uma mãe vai lá e ensina o filho? Ele diz assim, filho, não anda com fulano, que fulano não presta. Vocês já falaram isso para os seus filhos? Ó, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, não anda com ele. Aí o seu filho vai lá e anda de novo com ele. Mas aí você sente o quê? Angústia, né? Tristeza, você sente muita coisa. O pai, a mãe sofre muito mais. Por quê? Porque quer que o seu filho ande na doutrina que ele está falando, que ela está dizendo. A regra da casa é do pai e da mãe. Então, quando o filho se desvia, então o pai fica como? Murcho, entristecido. Não é? Por quê? Porque ele volta a sentir dor de parto. Então, Paulo está dizendo, Gálatas, vocês estão se desviando. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 3, por exemplo. Aí de Gálatas, versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. O que diz aí, irmãos? Todos juntos. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? O que ele está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que ele representou Jesus de uma forma tão gloriosa e tão espetacular. Quando Paulo estava pregando, ele apresentou Jesus, ele levou essa igreja a pensar em Jesus crucificado. Ele trouxe na mente daqueles irmãos Jesus crucificado, para eles pensar, porque eles não viram Jesus crucificado. E nem Paulo também viu, mas Paulo recebeu a revelação de Jesus. Então Paulo pregou para eles a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E o que eles estavam fazendo? Se desviando. Veja o que ele fala, olha o comecinho, o versículo 1. O que diz aí, irmãos? Ó, o que é um insensato? O que é um insensato? Uma vez de cada, todo mundo falando, não dá para mim entender. O que é uma pessoa insensata? Jesus falou o quê, irmão? Jesus falou que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é o quê? Prudente. E quem edifica sobre a areia é o quê? O insensato. Não é isso que está escrito lá em Mateus 7? Na parábola dos 2 alicerces? Então o que é um insensato? É aquele que ouve e não pratica. É aquele que se desvia facilmente, aquele que qualquer coisa o desvia da palavra, desvia do evangelho. Ele é insensato. Né? É uma palavra bonita. Hoje em dia o pessoal chama outra coisa, né? Mas é uma palavra que ofende, então não pode falar. Então fala insensato. Fala. Tá, imprudente, irracional ou sem bom senso. Sem bom senso, irracional. Irracional é conhecido como o que hoje em dia? A pessoa que não raciocina. Vocês chamam do quê? Vocês estão falando. Não sou eu. Então a pessoa que se desvia de Jesus é o quê? É isso aí, que vocês disseram. Né? Eu não estou induzindo, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Mas, irmãos, uma pessoa que se desvia de Jesus é burrice. A pessoa que vai se desviar da verdade do evangelho é burrice. Paulo está dizendo assim, vocês ouviram uma verdade fiel. Vocês não ouviram uma verdade que vocês... Não, eu apresentei Jesus para vocês quem ele é. Eu não apresentei Jesus misturado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Salomão. Eu não apresentei Jesus aqui para vocês misturado com Sansão, com Davi. Eu apresentei Jesus para vocês. E vocês estão fazendo o quê, galera? Vocês estão se desviando. Vocês estão ouvindo agora quem? Vocês estão ouvindo agora outros seres além de Jesus. Isso acontece demais, irmãos. Paulo diz assim, então Paulo chama ele do quê? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? O que é fascínio? O que é uma pessoa fascinada? É uma pessoa iludida,
Quem é que veio iludir? Quem é que veio enganar? O diabo. Então Paulo diz, olha, de novo sinto dores de parto. Por quê? Porque eu apresentei Jesus para vocês, Gálatas, mas vocês foram fascinados. Vocês se tornaram pessoas insensatas de novo, como se vocês nunca tivessem ouvido nada da minha boca. Então veja que era uma igreja já fundada por Paulo. Paulo colocou os alicerces, mas mesmo assim aquela igreja de Gálatas estava sendo enganada de novo. Quem foi que pregou para essa igreja? Paulo. Paulo pregou para essa igreja, e essa igreja estava se desviando. Ou seja, o problema não é o pregador, o apóstolo Paulo. O problema estava no quê? No coração das pessoas, que se desviavam daquilo que receberam. Aí em Gálatas 1, se vocês lerem, irmãos, todas as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas, ele começa as cartas dele falando assim, bendito, vocês são uma bênção, eu oro por vocês, vocês são uma bênção de Deus. Até na igreja de Corinto, que era cheia de problema, a maior carta que Paulo escreveu é a carta de Corinto. E Paulo, ele começa dizendo, olha, vocês foram abençoados com todos os dons, vocês foram abençoados assim, assim, assado. E aí depois ele corrige a igreja. A igreja de Gálatas não foi assim. A igreja de Gálatas ele já começa dando nas costas dos irmãos. Ele já começa corrigindo. Por quê? Porque era uma igreja que estava se voltando para onde? Estava se voltando lá para o judaísmo, lá para a antiga religião. Só que na cabeça daquelas pessoas não era. Olha, o versículo Gálatas 1, versículo 6. O que diz aí, irmãos? No versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro? Então quer dizer que existe o evangelho pregado por Paulo e tinha outros o evangelho. Então as pessoas não têm o que mais? Aqui, discernimento. Chegou alguém dizendo lá que era evangelho, o que eles fizeram? Amém. Tudo é de Deus. E não é assim, irmãos, infelizmente. Existem muitas igrejas, muitas. Só que o que é pregado nas igrejas? É isso que a gente tem que discernir. Porque depois que nós ouvimos a palavra da verdade, depois que a gente ouve o evangelho, depois que é apresentado Jesus para nós, como é que eu e você vai buscar Jesus em outro lugar? Como é que eu e você nós vamos crer em um Jesus misturado? Como? Tem como, irmãos? Não tem como. Vamos ler de novo, versículo 6 e emendar o versículo 7. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema, separado de Deus, afastado da graça. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema. Anátema é o quê? É aquele que está debaixo da separação de Deus. Então veja, irmãos, é diferente, irmãos, as pessoas que não conheceram a verdade do evangelho, é uma coisa, Deus que vai julgar cada uma dessas pessoas. Não é? Tem um monte de igreja. O problema dessas igrejas, Deus, ele tem um povo em cada lugar desse mundo. Eu não sei onde que é, para onde vai, para quem vai, não sei. Uma coisa eu sei, irmãos, que quando nós ouvimos a verdade do evangelho, já não é mais a mesma coisa. Alguém aqui já foi numa outra igreja depois que você conheceu a verdade do evangelho? Você já foi? Eu já fui já. Já foi? Eu já fui.
Como é que é lá? Não dá, né? Eu tive que ficar e sentar no púlpito, assim, no meio das cadeiras, assim, que ia pregar lá. E aí eu fiquei olhando lá. E a Tati ficou lá também. O Lotinho também estava comigo nesse dia. E aí, era uma igreja pentecostal. E aí, meu irmão, né? Fui lá para pregar. Então, nós acabamos enfrentando que nem Paulo ia nas sinagogas, né? Mês que vem, eu também vou numa outra igreja, lá em Cajamar. Chamou para pregar. Prego, agora. Marca o dia que nós estamos aí, né? E aí vai ter um dia que eu vou estar indo para lá. Vai ser num sábado. Mas, essas igrejas, irmão, você já sabe, né, que o que você vai ouvir lá não tem nada a ver com o evangelho. Vai falar de campanha, corrente, voto. Nem voto mais hoje uso esse nome, mas as pessoas fazem propósito, fazem campanha, dinheiro, falação de línguas estranhas, pula, sapateia, profetiza coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Então, nós que conhecemos a Jesus, é o que Paulo está dizendo. Vocês já ouviram o evangelho, vocês já ouviram Jesus Cristo. Então, vocês não podem mais olhar da mesma forma que vocês olharam antes. Então, Paulo está dizendo, olha, existe um evangelho, mas existe outros evangelhos também. Só que esses outros evangelhos, que nele está dizendo aqui, ó, versículo 7, o qual não é outro. Quer dizer, não tem outro evangelho, só tem um evangelho. Só que, como hoje a apostasia, o engano é demais, então existem outros evangelhos. Outros evangelhos. Então nós, irmãos, que vamos ouvindo o evangelho dia após dia, nós temos que discernir que aquilo ali que é pregado, aquilo ali que é dito, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não pode ser influenciado pelo Espírito Santo. Então nós que já conhecemos a Cristo, quando nós olhamos para trás, o que nós deixamos para trás? Deixamos não só o pecado, mas um monte de coisas que aprendemos no sistema. Então, existem muitas igrejas, é lógico que existe. Mas quando você chega ao entendimento do Evangelho, então você já não é mais, nós não somos mais inocentes. Jamais. Então, quando nós sentimos fracos, abatidos, sem força, sem ânimo, muitas vezes a pessoa pensa que a saída dela é procurar uma igreja qualquer da vida. E está errado. Veja, que nem o Márcio Antônio. O Márcio Antônio está lá em Pernambuco. Ele fala assim, irmão, não tem como ir para outra igreja aqui. Eu prefiro assistir pela live aí e participar com os irmãos, mas não tem como ir. Por quê? Porque chegar lá eu não vou concordar com o que está acontecendo lá. E não é assim mesmo? Você não concorda. Porque você, não estou falando dos outros, de outras igrejas que pertencem, estou falando de você, eu e você que conhecemos o Evangelho. Você e eu conhecemos o Evangelho, não é a mesma coisa mais. Por quê? Porque você sabe da verdade. Então ninguém pode mais me fascinar e dizer assim, olha, eu creio em qualquer coisa. Não, quem crê em qualquer coisa é porque nunca creu em nada. Quem crê em qualquer coisa é porque nunca creu em Jesus Cristo de verdade. Nunca recebeu o Evangelho de verdade no coração. Então, irmão, quando você entende do Evangelho, você não quer fazer mais parte da Babilônia. Aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele diz assim, ó, 4, versículo 8, diz assim, ó, 4:8 diz assim, ó, mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são? De novo, irmãos, todos juntos, que isso aqui é bem importante de entender. O que diz aí? 1, 2, 3. Então, quando eu não conhecia a Deus, eu servia o quê? Eu servia a muitos deuses. Eu subia no monte. Esses dias um cara ele postou lá um negócio lá na rede social, aí ele falou que acendia os gravetos. Não, aqui acende os gravetos, é o poder de Deus. Aí eu falei, comenta ou não comenta? Aí eu falei, comentei. Aí já viu, né? Aí, porque a pessoa ela acredita que aquilo ali é Deus, Deus acende o graveto. Eu falei, meu amigo, se você procurar na internet o que significa esses gravetos, você já vai saber. Não, mas é poder de Deus. Eu falei, não é, meu amigo. Poder de Deus é o Evangelho. Poder de Deus é a sua vida sendo transformada. Poder de Deus é Jesus Cristo entrando na sua casa, mudando o seu caráter como pai, como mãe, como esposo, como esposa. É isso que é o poder de Deus. Não que adianta você ver um graveto acendendo aí e depois você falar palavrão, você ir na prostituição, você ir no pecado. Não adianta nada. Isso vai mudar o que na sua vida?
Então as pessoas, eu servia isso daí. Eu servia a campanha Corrente e Voto, as profecias que vinham. Mas quando você conhece o Evangelho, então hoje, é o que está dizendo aqui, ó, quando não conhecia a Deus, então eu por natureza servia aquilo que não é Deus. Para mim era uma coisa gloriosa, era uma coisa que parecia ser de Deus, mas não era. Aí o versículo 9 diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, antes de conhecer a Deus, vocês serviam. O que vocês serviam? Ao versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. O que significa isso aqui? Que dias que eram os sábados? Porque ele está falando tudo aqui da parte dos judeus, né? Se você ler do capítulo 1 até o capítulo que nós estamos lendo aqui, ele está falando dos judeus. Olha, vocês estão guardando a lei de novo. Então vocês querem guardar os sábados, vocês querem guardar a festa de lua, meses, os tempos e os anos. Quer dizer, vocês querem voltar a praticar tudo aquilo que a sua antiga religião praticava. Vocês estão errados. Então você imagine só eu e você aqui. Aí o irmão ficou triste. Fiquei triste, abatido, moribundo. Eu quero sair da igreja e eu vou para onde? Aí a pessoa vai para uma outra igreja. Aí chega na igreja, lá tem campanha Corrente e Voto, tem propósito, tem não sei o quê, é tanta coisa hoje em dia. Traga o seu Isaac, traga suas primícias, traga sei lá o quê, é tanta coisa, né, Joel? O Joel era desse meio, né? Imagina o Joel voltando de onde ele era, né? A irmã Lil só não fez o sinal da cruz ali, mas ela repreendeu o espírito que eu vi daqui. Desceu tudo. Então você imagine só. Imagine eu, lá no sistema, chega lá, eu dei meu tudo. Para você receber uma bênção, você tem que pagar aqui, 10, 20, 30 mil reais aqui para você alcançar a bênção. Aí o evangelho chega na sua vida e diz, puxa, eu fui enganado. Eu fui enganado pelo diabo. O diabo na vida dessas pessoas quiseram me enganar, quiseram roubar a minha vida e me fizeram fazer esse propósito, fazer essa campanha. Aí eu conheci Jesus. Olha, Jesus, ele te abençoa, você não precisa dar R$1. Você ajuda voluntariamente porque você ama a obra de Deus, porque você não é avarento, você vai lá e ajuda, mas não é por causa disso que eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque Jesus já me abençoou com todas as bênçãos. Você começa a entender o evangelho. Aí não, eu decidi, quer dizer, eu vou voltar a servir de novo aqueles que não são deuses. É o que Paulo está dizendo para eles. Então nós não podemos ser mais assim, nós não podemos ser mais fascinados. Não podemos ser mais fascinados, não podemos ser mais iludidos pelos demônios, pelos anjos caídos. Eu estou falando daqueles que creram em Jesus, daqueles que creram no Evangelho. Mesmo os irmãos que moram longe, tem os irmãos que moram longe, tem os irmãos que vêm lá de Cajamar, que é longe, é o mais perto, né? O irmão Osni veio de longe, né, irmão? O irmão Fernando veio de mais longe ainda. É longe. Quando o irmão Fernando chega aqui, eu falo, glória a Deus, porque é longe onde ele mora. Lá onde Elias, sabe onde Elias casou? Mais 2 quilômetros para frente. É lá que ele mora. É longe. Pensa, o irmão vem de longe, aí tem que vir, aí a irmã, ele mora numa escadaria, irmão, tem que descer não sei quantos degraus, mas é umas escadas desproporcional e longa. Aí só para a irmã descer, a irmã Luzia, só para ela descer quase meia hora. Pense como é que é. Né? O menininho ele só come dentro de casa, ele não come fora. Aí tem que dar de comer antes. Imagina como é que é para poder chegar aqui. Quando os irmãos chegam, todas as vezes que esses irmãos chegam de longe, vem um texto na minha cabeça. É isso aqui, é Mateus 11. Eu lembro, irmão, que quando eu conheci Jesus, conheci o Evangelho, a igreja que eu frequentava era no Jaçanã, lá na rua Capitão Nascimento, ou era na Lapa. E aí o pessoal falava o que para mim? Tu é doido, é? Não é assim? Tu é doido? Tu vai tão longe, tem tanta igreja aqui perto? Para que vai para tão longe? Aí eu falava assim, sabe aquela padaria ali, tem a padaria Estrela, lá perto de casa tinha a padaria Estrela, tinha a padaria Rosa Mística e tinha uma padaria da Sintra, que era lá embaixo. Aí tinha gente que ia comprar pão só na padaria da Sintra, que era longe, lá embaixo. Por que ele ia lá embaixo comprar pão? Porque ele gostava de lá, daquele pão. Então tem lugar que você olha assim e fala,
tudo bem, tem uma padaria do lado de casa. Mas essa padaria aqui eu já vi barata lá dentro, eu já vi rato, eu já vi coisa. Não dá para me comer pão ali. Gugu gosta de pão, né, Gugu? Né? Tem uma padaria pertinho da sua casa. O Tom, por exemplo, ele gosta de uma padaria que fica onde? Aqui perto daqui, mas não da sua casa. Né? Quer dizer, você vai mais longe. Em vez de ir ali, ó, no Pai, Filho, quase Espírito Santo, ele vai longe. Porque ele gosta da padaria de ir lá. É a mesma coisa, irmão. Quando a gente entende que o pão é melhor, que a gente é alimentado, então a gente se esforça. Né? Então, quando eu vejo esses irmãos vindo de longe, eu vejo o esforço dos irmãos. E eu lembro sempre disso aqui. Ó. Mateus, eu falei o quê? 11. Eu estava dizendo cruzado, era Mateus 12. Mateus 12, irmãos. Versículo 42 diz assim. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é mais do que? Salomão. O que Jesus está falando? Que aquela mulher, para ouvir Salomão, não mediu esforços. E Jesus está falando, olha, muito mais ele. Quer dizer, se para ir atrás da sabedoria de Salomão, essa mulher se esforçou, imagine quando Jesus se apresentou. Então as pessoas deveriam se esforçar muito mais para ouvir Jesus Cristo falar. Então, vamos finalizar aqui, irmão, em Apocalipse 18. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando que ele sentia dores de parto, por quê? Porque ele havia pregado o evangelho, falado de Jesus, mas a igreja de Gálatas estava voltando novamente a praticar aquilo que tinha abandonado. No contexto deles, eles estavam voltando ao quê? Olha, vamos guardar o sábado, vamos fazer as festas da lua, vamos fazer aqui a festa das cabanas, vamos fazer aqui a festa da Páscoa, vamos fazer aqui um monte... Ou seja, dias, meses e anos. Eles estavam voltando aquilo ali. É como se para nós, nos dias de hoje, é a mesma coisa que eu estava falando para os irmãos. Eu vou voltar a praticar o quê? Campanha, corrente volta. Eu vou frequentar de novo esse ambiente. Paulo está dizendo, isso é receber outro evangelho. Porque você já recebeu a medida do evangelho completa. Quando você recebe o evangelho completo, você já recebe o entendimento do evangelho, não é a mesma coisa do que qualquer outra pessoa. Então, quando às vezes você vai em uma religião, você vai numa igreja tal, A, B, C, D, você fica lá até o tempo determinado pelo Pai. Assim como muitos irmãos fizeram parte de muitas igrejas e foram vendo que aquilo ali não estava certo, o cara pregava sobre morte, sobre destruição, e o cara roubava o dinheiro de todo mundo e pedia dinheiro, aquela coisa toda, aquela bagunça. Aí você fala, meu Deus, deve ter alguma outra coisa séria, deve ter alguma outra coisa aí que realmente fala de Jesus. Alguém já orou assim? Estando lá fora, em outras igrejas, falando, meu Deus, eu precisava. E Deus foi e ouviu sua oração. E aí Ele vai e te entrega o quê? O Evangelho. Então eu não posso agora falar assim, agora eu vou fazer parte de um outro evangelho, porque isso Paulo está dizendo que faz a pessoa se tornar o quê? Separada de Deus. Então aqui em Apocalipse 18, vamos terminar, irmão? Tá bom, então eu vou terminar. Apocalipse 18, versículo 2 diz assim, ó, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Essa Babilônia, essa grande, aqui está falando da prostituição, a Babilônia, é uma igreja caída. Está falando do quê? Está falando de uma igreja
que nem Gálatas estava se tornando. É uma igreja que se volta para a lei, se volta para as obras que não são de Jesus. São igrejas que se tornam apóstatas. Então, um cristão que conhece o Evangelho e volta para essas práticas, ele se torna uma Babilônia. Ele vai se tornar morada e refúgio de demônios. Porque todas as vezes que um homem que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo, ele se volta, ele se afasta e se apega a um outro Evangelho, ele entra na queda. Na queda por quê? Por que que caiu? Por que a pessoa ela cai? Porque quando você deixa Jesus e você volta para a lei, a palavra vai dizer o que lá em Gálatas? Que se eu me justifico agora pelas obras da lei, da graça tendes caído. Então, quando eu caio da graça, eu me torno a Babilônia. Então, o Evangelho está dizendo, irmão, que voltar para as antigas práticas da lei é se tornar um com a Babilônia e deixar a igreja de Jesus Cristo. Deixar a igreja do Evangelho. Então, de novo, irmãos, vamos finalizar o versículo 4. E ouvi outra voz que dizia, sai dela, povo meu. Então, o povo de Deus tem que sair desse meio. Então, irmão, está em luta, está em dificuldade, está em tribulação, está em angústia, está em deserto, a igreja é longe, não sei o que e tal. Irmão, só tem uma palavra para dizer. Eu falei que era o último texto, então não precisa abrir não, que eu leio aqui, irmãos. Hebreus 10, 37, diz assim, 36. Porque necessitais, 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, que nós possamos perseverar até o fim da nossa vida. Amém?